Olá, meus queridos seguidores, amor da minha vida. Um ótimo dia para vocês nessa quinta-feira. Aqui é o João Cabeça, o amigo de vocês, irmão da Assembleia de Deus, Iguapimirim. Desejo ler a palavra de Deus para vocês, para a nossa meditação nesse dia, para que Deus possa nos abençoar nesse dia de quinta-feira. É um prazer estar aqui com vocês, falando com vocês. Eu quero ler uma passada da palavra de Deus em Marcos capítulo 10, versículo 46. Olha para mim, gente, vamos lá, vamos entender. Escuta bem, guarda no seu coração essa palavra de Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É muito mandava ele parar de chamar. Mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que ao seu discípulo ir buscar ele. E chamando o cego, disse-lhe: tem bom ânimo, Jesus te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Jesus, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus queridos amigos, a palavra de Deus fala de um cego de Jericó, Bartimeu. Bartimeu era filho de Timeu. Ele ficava na entrada de Jericó mendigando, porque ele não tinha condições de trabalhar, ele não tinha condições de ter uma vida digna, então ele vivia ali pedindo esmola quem passava. Mas pelo que nós vimos aqui, interpretações que nós temos, é que Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já sabia quem era Jesus, ele já sabia que Jesus curava, que Jesus salvava, que Jesus levantava os paralíticos, que Jesus levantava os mortos. Ele já sabia, pelos que os outros falavam, ele já sabia. Então, ele estava ali esperando uma oportunidade. Ele pensava no seu coração: eu vou esperar Jesus passar por aqui, no dia que ele passar, eu vou chamar por ele e pedir a cura. Bartimeu não via nada, ele era cego dos olhos. Mas um dia, ele escutou um barulho de pisada, de vozes. Ele perguntou ali para alguém: o que se passa aqui? Que barulho é esse? E alguém falou assim: é Jesus. Quando alguém falou com ele que era Jesus, ele se animou, ele ficou desesperado. Ele falou: é hoje que eu tenho de pedir a cura a Jesus, é hoje. Não posso passar de hoje. Ele começou a chamar: Jesus, Jesus de Nazaré, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os discípulos sempre tem alguns ali, orgulhosos, que falaram com ele: cala a boca, não chama Jesus, não incomoda Jesus.
Aí, quanto mais as pessoas falavam, mais ele chamava Jesus. E Jesus escutou a voz daquele cego genital Bartimeu. E Jesus falou para os seus discípulos, busca ele, vai lá buscar ele. Aí o discípulo lá buscou Bartimeu, falou, Jesus te chama. E quando Bartimeu chegou perto de Jesus, quando o discípulo chamaram Bartimeu, uma coisa importante, abre aspas, Bartimeu deixou cair a capa dele no chão, fecha aspas. E Bartimeu foi ali onde estava Jesus, e Jesus perguntou, o que quer que eu te faça? E Bartimeu falou, Senhor, que eu tenha visto. E Jesus olhou para ele e disse assim, vai, a tua fé te salvou. No momento que o Senhor Jesus Cristo falou aquilo com Bartimeu, as duas vistas dele se abriram. Bartimeu ficou enxergando coisa que ele nunca viu. Ele viu Jesus ali, ele conseguiu ver quem era Jesus. Abre aspas. Bartimeu viu e seguiu a Jesus. Fecha aspas. Dois pontos importantes que eu quero falar com vocês. Ele lançou, descia sua capa. Quando você vai a Jesus, você tem de deixar sua capa, porque aquela capa não vai te servir mais. E foi isso que Bartimeu fez. Quando ele foi a Jesus, a primeira coisa que ele fez, jogou a capa no chão. Quando falamos em capa, hoje, nos dias atuais, nós nos referimos ao pecado. Quando você vai a Jesus, que a gente aceita Jesus como teu Salvador, que você tem aquele interesse, aquele amor pelo Filho de Deus e vai até Ele, a primeira coisa que você tem de entender é jogar a sua capa no chão. Capa do pecado, capa do vício, capa da prostituição, capa da mágoa, capa do vício de assassinar, capa do vício da droga, capa da maldade. Você tem que deixar no chão e seguir a Jesus de todo o seu coração, porque Jesus te dá uma capa nova, uma capa que se chama o Espírito Santo. Outro ponto importante, onde eu falei abre aspas, e fecha aspas, é logo Bartimeu, depois que foi curado, ele fez uma coisa importante. Dois pontos que nós devemos prestar muita atenção. Bartimeu seguiu a Jesus. Quando ele foi curado, ele não abandonou Jesus. Jesus curou ele não largou Jesus. Ele seguiu a Jesus, ele soube agradecer a Jesus. Quando Jesus faz alguma coisa na nossa vida, nós não podemos abandoná-lo, nós temos que caminhar junto com ele, aprender a agradecer. E Bartimeu foi isso que ele fez. Ele largou a capa quando Jesus chamou ele. E quando Jesus curou, guarda isso no seu coração. Olha para mim, ó. Guarda isso no seu coração. Quando você aceitar Jesus, você tem que largar a sua capa. A capa velha que te acompanhava, a capa de sujeira do pecado. Você tem que largar essa capa. E quando Jesus te libertar, que você está com ele, você tem que continuar caminhando, seguindo Jesus. Guarda isso no seu coração. Guarda essa mensagem no seu coração de Bartimeu. Jesus mandou, ele esperou Jesus muito tempo. Bartimeu estava ali esperando Jesus muito tempo. E está na cabeça dele que Jesus ia passar um dia ali, Jesus passou. Quando Jesus passou, ele escutou, ele estava ligado, ele estava prestando atenção. E ele foi lá. Bartimeu não cansou de chamar por Jesus. Muitas vezes você pode estar passando por esse problema no dia de hoje. Mas uma coisa eu falo contigo, continua chamando por Jesus, porque Ele está te escutando. Mesmo você esperar, Ele vai na sua casa.
vai te dar cura, vai te dar paz.